Pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento, nos assistindo, e a você também que está aí nos acompanhando no YouTube ou pelo Spotify. Estamos começando mais uma aula do Praticadamente. E o nosso convidado especial de hoje é o professor Irmo Zucato Neto, advogado, terapeuta, um professor conceituado, admirador das ideias de psicanálise de Wilhelm Reich, além de especialista em leitura dos pés. Mas hoje teremos nosso querido Irmo Neto trazendo mais um tema incrível, curioso. E o tema de hoje é o poder do processo catático. E aí, ficou curioso? Então, junte-se a nós para mais uma aula de aprendizado, de inspiração e desvendando os segredos do processo catático. Mas antes de passar a palavra para o nosso palestrante, gostaria de lembrar que estamos em todas as mídias, como o Instagram, o Spotify, YouTube, Facebook e também no WhatsApp. E para você que está aí nos assistindo no YouTube e gostar desta aula, não se esqueça de dar o seu joinha e de se inscrever no canal, ativando o sininho e compartilhar. Irmão, agora eu passo a palavra para você. Boa noite a todos. Muito obrigado de estar aqui com vocês de novo, falando um pouquinho sobre os meus estudos, né? Eu estava conversando com a Lilian outro dia, falando da catarse, né? Do poder dos processos catáticos, quais, né? Que isso acontece dentro da hipnose, acontece entre outras técnicas. Ela falou, vamos falar sobre isso. Eu, fazendo as minhas reels, né, no Instagram, eu descobri que poucas pessoas sabem realmente o que é um processo cartático. E, assim, muitas terapias que eu tenho usado para fazer as reels não são da hipnose não verbal, né? Não são assim, os processos cartáticos dentro da hipnose não verbal. Tem umas que são do Tantra, tem uma outra que vem de um russo, que é uma técnica do taoísta, que também traz umas convulsões, umas catarses incríveis no corpo. E, assim, eu vi que muita gente não tem ideia do que é isso, né? E eu, assim, há um tempo atrás, eu comecei a estudar isso mais a fundo e acabei fazendo um e-book, acabou surgindo um e-book novo, né? Que é exatamente esse mesmo título, né? O Poder do Processo Catático. Nesse e-book, eu procurei trazer o conhecimento desde Mesmer, né? Eu falo um pouco da Grécia Antiga, e assim, do como era visto a catarse dentro da Grécia, né? Tanto é que a catarse é grego, né? É uma palavra grega. E aí eu falo mais de Mesmer, né? Porque Mesmer foi um dos primeiros a trabalhar com os processos catáticos. Tanto é que muita gente, até hoje, confunde convulsão mesmérica com ataque epilético. Então, eu conheço pessoas, por exemplo, que chegaram para tratamento comigo e a hora que eu coloquei ela em transe, a hora que eu ia trazer de volta, ela começava a ter o ataque. A mãe dela do lado falou assim, ela está tendo um ataque epilético. Aí eu pus a mão no peito, desligou o ataque epilético. Aí fui trazendo ele de volta, ele enroscava, eu dava a mão no peito, até que eu consegui trazer ele 100%. E eu falei para aquela mãe, falei, olha, eu tenho uma boa e uma má notícia para dar. A boa é que ele não tem ataque epilético. A má é que ele foi tratado até hoje, há mais de 10 anos, como ataque epilético, que ele tem a convulsão mesmérica. E depois que eu comecei a ensinar esse menino a entrada e saída, a vida dele modificou. Né? Ele não estava fazendo mais nada, porque ele saía na rua, tinha um ataque, podia cair, bater a cabeça, alguma coisa assim. E esses ataques passaram a ficar só à noite, quando ele entrava em sono mais profundo, que ele voltava, às vezes dava umas enroscadinhas, mas nada que atrapalhasse a vida dele. Então, ele restaurou todo o processo da vida dele em sociedade, graças a uma terapia que eu descobri o que era. Então, esse negócio do diagnóstico é muito complicado, né? Porque a convulsão mesmérica, a pessoa se bate igual um ataque epilético. Só que, diferente do ataque epilético, a convulsão mesmérica, na hora que você põe a mão no peito, desliga. A pessoa, o corpo dela solta, né? Então, você consegue perceber qual a diferença de uma coisa e de outra. Aliás, quem acaba aprofundando nisso é Charcot, né? Tanto é que é o primeiro a separar as histéricas das epiléticas, né? Usando esse toque no meio do peito. Tá?
E aí eu parto de Mesmer, né? Explico um pouco essa concepção de Mesmer da catarse. Chego em Charcot, né? Explico o arco cataléptico de Charcot, que é uma forma de catarse. Depois vou para Reich, né? Não podia deixar de ir. Passo em Reich, passo em Eva Reich, passo em Osho, né? Porque Osho, inclusive, ele tinha a meditação dinâmica de Osho envolve um processo cartático, onde a pessoa era obrigada a bater em almofadas, gritar e tudo mais, né? E depois eu chego em Bessel, né? Em Bessel van der Kolk, que é o corpo guarda das marcas, aonde eu entro dentro da neurociência do apego. Então, eu termino esse e-book falando sobre neurociência do apego e a importância do toque dentro dos processos catáticos. Então, foi uma jornada bem bacana para começar a compreender mais e mais e mais isso. E agora, estudando, por exemplo, a guerra da Boysen, né, que é o corpo entre a psico e o soma, a gente se depara de novo com processos de ab-reação durante uma sessão de bioenergética, que é muito comum. Então, assim, catarse, gente, uma catarse... Para vocês, o que é catarse? Então, Irmo, eu vou falar uma coisa que muita gente pergunta, né? Tem muita gente que pergunta assim, a pessoa quando chora no tratamento é uma catarse? Exatamente. Choro compulsivo é catártico. Riso compulsivo é catártico. Né? Então, existem vários soluços compulsivos, né? A pessoa começa... É catártico. Então, tem várias catarses naturais que nós temos no dia a dia que servem para... Sabe aquela... Nossa, ri tanto que quase morri de tanto rir, porque a pessoa ri com o corpo inteiro, ela perde... Não é só na boca, daqui a pouco o diafragma está mexendo, o intestino está mexendo, né? Então, o riso solta tudo, e o choro também. Eu coloquei então, são liberações. Isso. Energéticas mesmo? E retroalimentação é processo cartático. Então, como a Simone perguntou, liberações energéticas mesmo, da própria, como é que se diz? Aquele acúmulo de tensões, de repente, que a pessoa foi segurando, é isso, né? Que nem a raiva, que a André colocou. Tem a hora que dá aquela explosão de raiva, que o corpo fica tremendo. Aquilo é uma descarga catática. É interessante. Interessante porque as pessoas normalmente não acham isso, né? Não, e assim, tem coisas que são de dentro para fora. Tudo que vier de dentro para fora e se retroalimentando é um processo catático. O que é se retroalimentando? É aquele riso que a pessoa... Você fala, para de rir, aí que ela começa a rir mais ainda. Ela não consegue parar. Ela não consegue conter aquele movimento do corpo dela. Por isso que ele se retroalimenta. Então, o processo catático ele tem esse retroalimentar e ele é incontrolável. Eu achei interessante porque você cita Osho. Normalmente a gente, quando ouve falar, o leigo, né, que ouve falar do Osho, pensa assim, Osho é algo assim espiritual, filosofia. A pessoa nunca liga o Osho com catarse. Assim, ficou uma coisa bem interessante você trazer o Osho para dentro desse contexto, né? Porque o Osho, ele foi muito polêmico, mas ele foi um dos primeiros a olhar a meditação para o Ocidente. Então, ele pegou todas as neuroses do Ocidente, né, e adaptou a uma técnica do Oriente. Então, ele fez com que essa fórmula dele de incluir as catarses durante a meditação dinâmica, né? Então, tem os passos da meditação dinâmica. Uma delas é deixar essa exclusão de neurose aparecer, né, através das catarses. Tanto é que eu achei bonitinho o termo que eu acabei vindo, né, que eu tenho usado bastante, que é hipnose não verbal com exclusão de neurose via processo cartático. Que as pessoas ficam meio perdidas, né? Tipo, mas o que é isso? O que é neurose? O que é processo cartático? Então é muito legal. Isso que você aborda é bem interessante. Também, gente. Eu também, nesse livro,
eu coloco também a parte da ritualística, né? E da religiosidade, das religiões, desculpa. Existem muitos processos cartáticos dentro das religiões. Rezar em outras línguas é um processo cartático. É uma forma de cartaz. Então, olha só, aqui no chat eu achei interessante umas ponderações aqui, ó. O Dalmo colocou que socos e babar também. Também. A Elaine está falando uma pessoa que fala sem medida e sem pausa. Se ela não for compulsivo e ela não tiver controle sobre aquilo, e aquilo se retroalimentar, sim. O toque de Charcot, na verdade, isso aí foi um conceito que o Carreiro colocou. Tá? O toque de Charcot, antes do Carreiro, não existia. Né? Esse toque na testa, ele tem uma conotação lá atrás, né? Não tem nada a ver com o Charcot, que seria mais com o padre lá, Peraí, tem Abade Faria. Abade Faria, ele dava um crucifixo na testa das pessoas. Né? Então, ele fazia a pessoa olhar o crucifixo lá em cima e, de repente, ele descia aquele crucifixo tem na testa da pessoa e a pessoa entrava. Só que ele também foi o primeiro a descobrir o seguinte, não era todo mundo que entrava em transe com o crucifixo na testa, entendeu? Que batia na testa. Então, o Abade Faria, ele é o pai da hipnose científica, porque ele é o primeiro a falar que o grau hipnótico, né, o potencial hipnótico, é da pessoa e não do hipnotizador. Então, o Abade Faria foi o primeiro assim, a reconhecer isso publicamente num livro. Tá? Então, dele é que se separa a corrente mística para a corrente científica. A Abade Faria, lá atrás, ele consegue perceber isso e coloca isso. Então, a corrente científica da hipnose vai de Abade Faria até chegar na escola russa, e a corrente mística vai de Marquês de Pessegui até chegar em Kardec. E Charcot, no caso aqui, que ela colocou Charcot, para mim, sempre teve uma conotação espiritual e religiosa. Daí não, aquela na verdade, Charcot era médico, né? Tanto é que Freud aprende com Charcot. Freud foi aluno de Charcot. E Charcot era o seguinte, ele, na época, ele tinha na Santa 3.000 histeroepiléticas, né? Que era tudo misturado. Então, ele começou a fazer testes para separar primeiro o que era histeria do que era epilepsia. E aí, depois que ele conseguiu separar, ele começou a pegar as histéricas, começou a fazer vários trabalhos em cima dela para descobrir, ele conseguia tirar o sintoma de um e jogar no outro. Tipo, esse aqui era gago e essa aqui era manca. Aí ele colocava os dois em transe e aí o que era gago ficava manco, o que era manco ficava gago. Então, ele fazia muita demonstração disso, que os sintomas podiam ser alterados no corpo dos histéricos. Então, o que ele chamava de histérico, na época, a gente chama hoje de sonambúlico e êxtase. São graus altos de hipnose. O Dalmo está perguntando se o falar em outras línguas pode ser considerado catarse. Sim, porque a pessoa tem aquela característica, a pessoa perde a capacidade de controle e aquilo se retroalimenta. Sem o consciente mandando. O processo catártico tem essas características. Ele se retroalimenta, ele vem de dentro para fora e a pessoa não tem controle sobre ele. E me diz uma coisa, e com relação ao Tantra? O Tantra é a mesma coisa. Quando você vê a pessoa, na hora que ela começa a sentir a subida da Kundalini, o corpo inteiro começa a se bater. Né? E aí ela começa a pulsar, e esse pulsar vai se retroalimentando até ela entrar em êxtase, né? Na visão tântrica. E quando ela está em êxtase, o corpo está parecendo uma serpente, né? Ela está se batendo toda, que é o fluxo energético. E esse fluxo energético é muito legal, porque assim, no Tantra a gente vê esse fluxo energético correndo, Reich fala sobre ele, só que Gerda é que dá a direção dele. Olha que louco. A Gerda vira e fala assim, não, eu descobri isso dentro das coraças tissulares, e existe um fluxo ascendente e um fluxo descendente. Tanto é que ela fala que quando uma pessoa, as vozes, assim, a pessoa fala que está sendo abduzida, que ela fala com ETs e tudo mais, né? É uma voz de fora para dentro, é que a energia dela, ela está tão encoraçada que a energia pula as coraças e vai para a cabeça. E aí impede a energia cósmica de entrar. Então, esse impedimento de a energia cósmica é tido como essa sensação de uma coisa de fora para dentro. Ou pode acontecer de dentro para fora, que as vozes ficam dentro da cabeça
e a pessoa não tem contato com o externo. E com relação... posso perguntar? Ou... Pode. Com relação à catarse, qual a relação da catarse com o animismo? Porque como é que funciona isso? Pode a catarse ser o animismo? Sim, a verdade é que a catarse é uma das características do animismo, né? Porque o que é o animismo? O animismo é o poder da própria pessoa. Seria o grau hipnótico da pessoa. E assim, foi muito legal a separação disso dentro da doutrina espírita, né? Kardec foi muito feliz ao falar assim, existe uma coisa que é animismo, mas existe uma coisa que é mediunidade. Então, a hora que se separa, o animismo é o quê? É o poder inerente do próprio médium, que a gente chama de grau hipnótico. Então, dentro dos graus hipnóticos, pessoas com graus hipnóticos mais altos têm processos cartáticos mais intensos. Interessante. Assim, eu fico pensando, fazendo uma comparação, né? Não sei se as crianças, normalmente, elas têm várias manifestações. Eu diria que as crianças vivem em catarse quase sempre, as pequenas. Ou é uma impressão minha? Não, porque é uma forma do corpo entrar em autorregulação, que é muito estudado dentro do TRE, né? Técnica de redução do trauma, né? No Brasil ficou traduzido assim. Mas, assim, porque é aquele tremor, quando o cachorro está muito estressado, que ele para, os músculos tremem, né? Então, a gente tinha essa capacidade. Quando criança, a gente tinha essa capacidade. Tanto é que a criança começa a rir, ela não para, ela até chora de tanto rir, né? Às vezes, ela estica o corpo e dá aquelas tremidas de raiva, ela faz careta, né? A careta, gente, é um processo cartático incrível. A gente perdeu a capacidade de fazer careta. Você pode ver, o adulto não faz careta, só faz careta a criança. E quando você faz careta, você está colocando toda essa musculatura em processo cartático. Tanto que aqui tem pessoa que o olho começa até a pulsar, assim, fica... Entendeu? Isso é uma catarse. É interessante. O Dalmo colocou aqui no chat, esse fluxo de energia da Kundalini é induzido ou pode acontecer ao ser induzido no transe espontâneo? Ele deve acontecer durante o transe espontâneo. Quando você vai soltar, uma coisa é soltar as couraças, né? Outra coisa é produzir o fluxo bioenergético. Então, são duas coisas diferentes. Se eu produzo o fluxo bioenergético de baixo para cima e a pessoa tem couraças, você vê o corpo se torcer todo e aquelas pancadas que você vê lá no carreiro, tá? Do corpo vir e começar a se dar aqueles trancos bem fortes. Agora, se você solta as couraças primeiro e depois faz a energia que é de cima para baixo, e depois faz a energia subir de baixo para cima, que é o caso da Kundalini, por exemplo, você aí não tem aquelas pancadas, você tem o fluxo energético, você tem o corpo reverberando ali, mas não tem aquelas pancadonas, entendeu? Então, quanto menos encoraçado a pessoa está, isso é mais fluido, né? Eu achei interessante que a Grace colocou aqui que fazer careta dá rugas. Não dá. Pelo contrário. Fazer careta, falar palavrão com a boca aberta, né? Olhando, né? Isso aqui dá uma desopilada aqui nessa parte do diafragma que você não tem noção. Tem várias teorias aí para rugas, né? Eu achei interessante porque tem uma posição no yoga que você faz uma careta, né? É bem interessante, que é justamente essa posição de careta, segundo a professora lá, a intenção dela é a gente liberar, a gente faz a careta e liberar como é que eu vou falar? Quando a pessoa está com aquele impulso agressivo, quando está, né? Fazer essa liberação. E aí você faz a posição lá e faz a careta, faz um som abrindo a boca. Justamente isso que você está falando. Eu acho que é essa liberação para você não entrar num processo catártico, né? Aí é para entrar no processo catártico. Porque, assim, é muito interessante se você pegar, por exemplo, e começar a observar bebê. E aí, ele não chora só com a boca, ele chora com tudo. O olho, a bochecha, a nuca, o corpo. Ele chora com o corpo inteiro. Isso é bacana. Que nem a careta da ruga, se você manter a careta,
né? Que daí ela encouraça, né? Uma coisa é aquela pessoa que anda carrancuda. Essa vai ter ruga, porque ela já anda carrancuda, né? Então, ela já tem uma careta de carranca. Então, assim, agora, uma pessoa que é flexível, o rosto dela não ganha rugas. Porque o flexível, ora ele faz careta rindo, ora ele faz careta chorando, ora ele faz careta de cara. Ele fala com você só com as mímicas do rosto, né? Aquela pessoa que, na hora que você está conversando com ela, dá vontade de rir, porque as caretas que ela já fez, ela fala assim, nossa, como é que você sabe que eu estava pensando? Não, a sua cara já estava falando, não tem como não adivinhar. Então é muito bacana, mas infelizmente os adultos perdem isso. É verdade. E aí é o que eu retomo dentro da terapia, né? Que eu faço bastante movimento. Irmão. Oi? Irmão, ó, no começo você perguntou, né? O que vocês acham que é o processo cartático, né? E eu pergunto para você, no processo cartático e comparado com a aberração, qual é a diferença? Nenhuma. A abreação, ela faz parte de um processo catártico. Então, a abreação está dentro das catarses. É uma catarse mais branda, para você ter uma ideia, a abreação. Mas é um processo. A abreação é um processo catártico. Né? Tanto é que... só que, assim, ele é mais brando. A catarse, ela envolve um pulsar de dentro para fora em nível celular, para você ter uma ideia. Quando é de dentro para fora, é o nível, as células estão pulsando igual. Quando você vê, por exemplo, a subida da Kundalini, aquela bioenergética bonita se manifestando, as células estão pulsando. Não é só em nível muscular. E assim, a pessoa não tem controle. Ela está vivenciando aquilo, experimentando aquilo integralmente. É nível celular. A Gleide falou que, com relação às caretas, né? Movimenta a musculatura e trabalha o músculo. Realmente, estava trabalhando, né? A musculatura. Mas não é... Gente, assim, uma coisa é eu fazer isso consciente. Outra coisa é fazer isso vir de dentro para fora. Que nem Osho fala o seguinte, a verdadeira yoga é aquela que o corpo assume as posturas que ele necessita durante a meditação. Então, assim, você entra nesse estado alterado de consciência e o corpo assume uma postura que às vezes beira um impossível. Então, a verdadeira yoga para Osho era essa. Não é uma que eu ponho o meu corpo em tal postura. Eu vou fazer a posição do elefante sentado na grama. Não, não é isso. Né? Ou do cisne negro, não. O corpo assume aquela postura naturalmente. Isso acontece muito durante o trânsito. E me diz uma coisa, você tinha falado da neurociência do apego, né? Qual a relação que você fez ou faz com relação à catarse? Então, dentro da hipnose não verbal, envolve cheiros, sons, toques, né? Então, o toque, ele tem uma... principalmente esse toque no meio do peito, por exemplo, você desliga, né, a reação, ele sempre me seduziu, sabe por quê? Compreender melhor isso. E a neurociência do apego estuda assim, exatamente a questão do toque, do contato corpo, mãe, filho, pessoas, para saber o que aquilo dispara, se dispara ocitocina, por que dispara, como aquilo interage, como aquilo melhora as conexões neurais da pessoa. Então, dentro da neurociência do apego, você começa a compreender a importância dos toques durante os processos de catarse, do acolhimento, né, que você tem que fazer ali naquele processo. Então, irmão, aí o Dalmo colocou aqui, ó, é algo interessante no chat. A abreação na hipnose verbal se diz que não se deve tocar na pessoa, não sendo o caso da hipnose não verbal. Realmente, na hipnose verbal diz que nós não devemos tocar na pessoa. No caso da hipnose não verbal, não é isso. Não. Isso é real? É esse o procedimento? Gente, a pessoa está se batendo toda lá em abreação. Se você põe a mão no peito aqui dela, você desliga a abreação. Então, são pontos específicos. O ideal é você saber aonde tocar e não tocar em qualquer lugar. Não, ela toca aqui no meio da peito. Segura o peito dela, que é assim que ela desliga na hora.
Entendeu? Tanto é que eu estava fazendo um curso, uma vez, participando de um curso aqui em Campinas de hipnose verbal. Inclusive, eu fui convidado para participar desse curso, né? Para ficar lá, para dar uma mão. Né? Fui convidado. Eu não conhecia o cara que ia dar o curso até então. Quem me chamou para esse curso foi o Rossi, lá de São Paulo, que era amigo dele. E durante ali o curso, uma das pessoas entrou em abreação. E aí, para ajudar, tinha um cara do lado, e eu estava do lado na hora que ela começou a ter as abreações. O cara vira e fala assim, amigo dele, eita, se ele começou assim, ninguém tira. Já aconteceu com ele lá em São Paulo, também no outro curso, isso aí ninguém conseguiu tirar. Olha o que o cara falou. A sugestão. Bom, conclusão, o cara que estava ali treinando não conseguiu mesmo, chamou o professor. Vem o professor. Meu, depois de 10 minutos, esse cara fazendo de tudo para tirar esse moleque do trânsito, o moleque voltava toda hora. O Rossi olha para minha cara e fala assim, larga a mão de ser filha da mãe, tira o moleque. Aí todo mundo ficou olhando para minha cara, né? Aí eu virei pro cara do curso e falei, posso? Ele falou, pode. Eu fui lá, arranquei os 2 sapatos do rapaz, dei um toque nos 2 pés. A hora que eu dei essa pancada nos 2 pés, ele travou. Por quê? Segurança. Dei o toque nos 2 pés, ele deu aquela travada, eu subi dando os toques, né, que o Carreira ensina, dei o toque no peito, dei na cabeça e puxei. Levantou, foi uma beleza. Levantou, ele olhou para um lado, olhou para o outro, eu catei e falei, fora da sala. Fora da sala. Você vai ficar lá fora pelo menos uma meia hora antes de você entrar de novo. Aí o cara que estava dando o curso falou assim, não, mas eu vou continuar em ação. Falei, se você não deixar ele lá fora pelo menos por meia hora, ele vai entrar aqui e vai cair de novo. Porque ele não estava voltando, não é porque ele estava... Não, ele estava vinculado ao ambiente, ele não estava vinculado a quem colocou ele. O ambiente vai levar esse cara atrás de novo. Deixa ele lá fora, até ele dar essa dessensibilizada, depois você traz. Isso que você falou é interessante. O ambiente muitas vezes acontece mesmo. Deu 10 minutos, o cara foi na porta, o cara do curso fez assim, ó. Ele entrou, do jeito que ele entrou, chegou no meio do negócio, pá, caiu de novo. E já entrou em processo de ambiação de novo. Aí o cara falou assim, eu tenho que tirar. Eu falei, não, eu falei para deixar lá fora, agora tira você. Eu vou sair para fumar. E levantei e fui embora. Daí dei um moleque lá com o cara. Depois de quase 40 minutos, o moleque saiu. É o processo, como o Dalmo falou, das igrejas, né? Que ocorre nas igrejas, os processos religiosos. Né? A pessoa entra na igreja, ela já, naquele ambiente, já... Gente, o Carreiro fala um negócio, todo o curso dele, ninguém presta atenção. Ele fala o seguinte, ó, todo ritual leva ao transe hipnótico. Mas por que todo ritual leva ao transe hipnótico? Porque todo ritual cria um automatismo. E o cérebro gosta disso, né? Exato. É feito manada, né? Exato, cria automatismo. Criou automatismo, a mente fica livre para ficar solta e a pessoa tem experiência mística. Então não tem segredo. Quando você estuda e vai atrás, eu gosto de estudar muito, eu vejo um processo, né, um fenômeno, eu quero saber se esse fenômeno se repete. E aí eu vou atrás, entendeu? Eu vou atrás. Se repete, opa, vale a pena estudar como? Por que está acontecendo isso? Como eu consigo isso? Então, o meu estudo, às vezes a pessoa fala assim, mas o vídeo que você usou não é de hipnose. Tudo bem, mas está tendo a abreação. O que está tendo ali a catarse. Então, o que eu quero mostrar para as pessoas vamos compreender o fenômeno? Porque se você compreender bem o que é um processo cartático, o que é esse fenômeno, você vai conseguir achar ele em outras circunstâncias, de outras maneiras, e você vai saber lidar com ele. Independente da técnica que você está usando. É bem interessante. Eu só quero comentar uma coisa aqui, gente. Isso tudo aí que ele está comentando está dentro do livro que ele está lançando agora, o e-book, né? É muito bom, diga-se de passagem. Eu acredito que tudo que tem nesse livro é como assim. Eu posso dizer que vai ser um livro assim, que fica na mesa da cabeceira do terapeuta para entender certas coisas que acontecem quando ele está
tratando ali, não só na hipnose não verbal, mas na hipnose verbal também, principalmente o pessoal da hipnose verbal que não está acostumado com os processos catárticos. E, gente, detalhe, esse livro, né, eu tive a honra de receber o prefácio da Lilian. A Lilian foi a primeira a ler esse livro e fez o prefácio. Por isso eu estou falando com propriedade. É muito bom. Eu amei. Vai ser um livro digital. Ele vai ser estilo e-book. O que seria bom também ter o físico, mas olha, o livro é muito bom o livro. Assim, eu adorei, porque quando o Irmo falou do livro sobre catarse, eu já fiquei assim, ansiosa, querendo ler esse livro. Quando ele falou para prefaciar, meu Deus do céu, mamão com açúcar. Já estava ansiosa, querendo, né? Muito bom. E o livro realmente é bom. E eu achei muito interessante isso, que você vem passando por essas personalidades todas, quando você bota Osho ali no meio e vai coloca fala da Kundalini. No caso, eu vou falar umas palavras que vocês talvez muitos não tenham ouvido falar, né? O que é propriocepção? Vocês sabem? Próprio percepção. Acho que alguém sabe o que é isso? Não, né? A Simone está aqui, não, né? Ninguém sabe. Ele fala sobre isso no livro, gente. Ninguém sabe o que é isso, irmão. Então explica aí. Eu não, eu estou aqui com o negócio, eu vou deixar você, o autor. Eu dou exemplos. Refere-se à capacidade do corpo de perceber e se orientar em relação à posição, movimentação e tensão muscular. Ou seja, é você saber do seu corpo, em que lugar do seu corpo, no espaço, o seu corpo se encontra, quanto do espaço ele ocupa e quanto desse espaço ocupado está em contato com tudo que está em volta dele. Própria percepção é a sua capacidade de integração plena entre a sua mente e o seu corpo, a ponto de você ter uma noção exata de tudo isso. Por isso que quando eu falo que a pessoa em transe hipnótico, ela ganha hiperconsciência. Ou seja, a consciência dela, a consciência do terapeuta, a consciência dos pensamentos, das emoções, que ela não é nada disso. O termo correto é própria percepção. Olha só. Para vocês verem esse livro, o que é esse livro, né? Quantas coisas tem, fora outras, tem assim, são muitas. Assim, se eu falar, o conteúdo é denso. Eu passo pelo grito primal, explico um pouco o que é o grito primal, da onde vem, por que falam, né? Eu procurei colocar nesse livro um pouquinho das ideias que a pessoa que está vendo ali aquele processo pode ter de como utilizar a favor dela dentro da terapia. Sem medo. Sem medo. Eu achei interessante que você dá umas dicas aqui, até para a pessoa se situar, né? Por isso que eu achei bem legal. Fala, Denilson. Irmão, quando você fala na catarse ou na aberração, na hipnose não verbal, na hipnose verbal, melhor dizendo, a gente não pode tocar, como foi falado, eu aprendi nos cursos, pelo menos, né, que você ancora aquele estado na pessoa e tudo mais. Essa é uma primeira pergunta que para mim não ficou claro ainda se a gente pode ou não tocar. E a segunda pergunta é com relação a se a gente deixa acontecer o processo e ela sair naturalmente, isso na hipnose verbal, ou se a gente consegue trazer ela de uma forma mais sutil. Então, quando ela entra em processo de abreação, você vai fazer o quê? Se ela começa a se bater, você não vai tocar? Você vai começar a rezar o Pai Nosso para ela parar de se bater? Porque se tocar, se você segurar a mão dela, você já tocou. Né? Então, fica um contrassenso. É óbvio que toda a abreação está vinculada a um estímulo. Você cortou o estímulo, ela entra em sono fisiológico, uma hora ela acorda. Todo transe hipnótico, independente de ser verbal ou não verbal, a partir do momento que cessou os estímulos, a pessoa ou ela volta ou ela entra em sono fisiológico. Se ela entrar em sono fisiológico, ela vai acordar. Uma hora ela acorda. O tempo aí é que é o problema. Né? Porque, assim, se você não souber meios de tirar ela daquele estado e ela volta e o ambiente é que está colocando ela, você pode ficar ali quase 12 horas.
né, até conseguir quebrar um padrão e tirar ela daquilo. Então, se você, tudo bem, eu tenho o dia inteiro para ficar aqui com ela, tá bom. Agora, se você está atendendo num consultório e você tem hora para ir embora, ferrou, né? Então, dentro da hipnose verbal, você fala assim, não toca. Tá, e você faz o quê daí? Se a pessoa não voltar em 5 horas? Porque... Tá, então essa história de tocar no paciente e ancorar aquele estado emocional não tem nada a ver. Não é que não tem. Tem assim, se você for estudar ancoragem, né, que a gente vai estudar bastante isso no Corpo Guarda Suas Marcas, na parte de Pavlov, ancoragem, toda vez que você está alegre, eu tocar você, eu estou ancorando. Se você está triste, eu tocar sua orelha toda vez, eu estou ancorando. Entendeu? Então, assim, a ancoragem, ela é um ponto específico na pele que vai fazer, porque vai destravar sempre o mesmo resultado, porque neurônios trabalham juntos, assumem funções idênticas. Então, assim, a ancoragem parte exatamente dessa capacidade mental. Então, assim, ele está rindo, eu toco aqui toda vez. Ele está rindo, eu toco aqui. Chega uma hora que eu toco aqui, você ri. Mas isso é Pavlov, que é o princípio do condicionamento que a gente vai estudar. Então, assim, uma coisa é condicionamento, outra coisa é ancoragem. E as pessoas confundem muito essas duas coisas. Porque se eu tocar uma vez só, não, entendeu? A ancoragem, ela tem uma repetição. E talvez o modo de tocar também, não, Igor? Sim. A Gi colocou ali, ancoragem é um processo. Repetitivo por sugestões. Sempre que eu tocar aqui X, acontece. Ou 2, impacto emocional. Exato. Tanto é que tem um livro, gente, que eu acho muito legal, que chama Hipnose Não Existe, né? Um ponto de interrogação. E aí ele ensina uma técnica que ele ancora, por exemplo, coisas boas de um lado, coisas ruins do outro. Ele vai fazendo essa ancoragem, coisas boas, coisas ruins, coisas boas, coisas ruins. De repente, ele vai por trás da pessoa e toca as duas partes ao mesmo tempo. Como você não pode vivenciar duas emoções antagônicas ao mesmo tempo, o cérebro reseta e você entra em estado de normalidade. Eu não lembro quem escreveu esse livro, mas hipnose não existe e tem uma interrogação. Né? É de um autor muito bom em programação neurolinguística, que ele ensina essa técnica, inclusive, de você dar uma resetada no cérebro com dois pontos de ancoragem. Conflito de âncoras, que a Gleide falou. Isso. Ele usa muito essa técnica dentro da clínica. É interessante. Mas, assim, dentro de um processo de ab-reação, foi o que eu falei, eu tirei essa pessoa numa boa, sem perder tempo. A Gi está falando, no caso de uma ab-reação, o toque de contenção junto com um comando, exemplo, fulano, estou te tocando aqui para te proteger de se ferir no mundo físico. É para te proteger de se ferir no mundo físico. Não causa uma ancoragem? Não causa uma ancoragem. Ela tá afirmando, né? Está afirmando, não causa uma ancoragem. É isso que eu falei. No meu caso, eu utilizo bastante o lugar seguro, né, para o paciente voltar quando ele tem essas ab-reações, junto com um toque específico em algum lugar. Então, é como eu pelo menos tenho o costume de fazer. Quando ele começa a ter ab-reações, aí eu falo para ele, agora, a partir de agora, você volta num lugar seguro e toca em determinado lugar pré-combinado já. Então, eu não trabalho... assim, gente, como eu parei de trabalhar com a verbal, eu não coloco mais essa questão de mundo físico e mundo mental, né? É isso que a Gi falou, eu também faço. Eu costumo perguntar antes ao cliente se ele tem algum problema com toques no corpo e aviso locais que eu posso tocar. Contudo, eu trabalho com hipnose verbal. Eu também aviso que eu vou provavelmente dar uns toques em determinados lugares. Dependendo da pessoa, eu falo exatamente o que assim, né? Estou te tocando para te proteger, eu mando uma mensagem. Eu faço sempre com um certo cuidado. Não trabalho, eu não sei como trabalhar com os toques da hipnose não verbal. Então, eu faço assim, acredito que se eu estou trabalhando com a hipnose verbal e eu sei os toques certos, de repente eu posso até entrar com isso que você falou, né? É assim, gente, eu trabalho só com a não verbal. Então, assim, vai ter. Então, e eu não trabalho, eu deixei de trabalhar esse conceito de mundo físico e mundo mental. Porque se o corpo é inconsciente da pessoa, eu estou trabalhando já inconsciente através do corpo. Né? É um conceito diferente. Né? Um conceito Reich traz um conceito diferente dentro da psicanálise.
Ele foi o primeiro a falar, o corpo é o inconsciente da pessoa. Né? Isso que você está falando é interessante. O André até colocou ali, o combinado não sai caro, há pessoas que têm dificuldade com toque. Eu já atendi pessoa com dificuldade de toque, né, com uma série de fobias de dificuldade de toque e tal. No final das sessões, a pessoa estava me abraçando. Que eu normalmente eu não chego, né, presencial, é só se a pessoa se aproximar. A gente anda de acordo com o cliente, né? Mas assim, eu achei engraçado que no final ela já estava me abraçando, tchau e tal. Eu deixei a iniciativa dela, entendeu? Porque você percebe realmente, tem gente que já deixa isso claro, né? E ela já tinha deixado claro no início. Então é aquele negócio que o André falou, realmente cada pessoa com a sua dificuldade, né? E a gente trabalha isso, né? Gente, brigadaço por essa oportunidade de estar aqui falando com vocês. Né? Já são 22h07, então eu estou aberto agora a perguntas, né? Que eu puder responder aí. Foi ótimo, adorei. Fiquem à vontade de fazer as suas perguntas, que eu já falei a dela. Se não tiverem, nós vamos encerrar. Vamos pedir as redes sociais do Irmo e vamos encerrar. André, fala. Durante a conversa, você estava falando do rapaz que ficou em processo catártico durante o curso, pelo ambiente. Não seria ideal deixar ele no processo catártico para ele poder liberar todas as emoções dele? Meu trabalho é deixar isso acontecer. Só que quem estava dando o curso queria continuar dando o curso. Ele não estava ali para fazer terapia. Então. E aí o rapaz ficou lá quase 40 minutos, atrasou o curso em 40 minutos, e aí ele teve que colocar o cara para fora do jeito que eu falei. Ou seja, ele perdeu quase 1 hora de curso por ser teimoso, entendeu? Por não saber o que ele está lidando. Resumindo, o cara que entra nessa catarse toda, ele tem que procurar algum lugar, supostamente tem, que achar algum lugar que ele possa trabalhar esse processo dele, então. Tem que fazer terapia. Terapia. Por exemplo, quando faz a state hipnose, né? Tem que ter um outro hipnólogo ali de sobressalente, porque se der uma abreação, ferrou com tudo, entendeu? Já imaginou ali o povo ao redor, o que acontece? Vendo aquilo ali, o cara se batendo, vai dizer, meu Deus, hipnose, Deus do livre, nunca mais quero ver. Entendeu? E aí já relaciona com coisa da igreja, que é coisa do diabo, aí ferrou tudo, entendeu? Na hipnose verbal, se bobear a pessoa, você vai fazer um lugar seguro, uma coisa assim, a pessoa já entra numa abreação, numa situação complicada. Eu já peguei gente assim. Sim, mas daí no Itrit você não vai criar um lugar seguro. Não, mas é isso que eu estou falando. Se na hipnose, assim, né? Você vai fazer aquela hipnose, só fazer uma coisa, né? Já entra, às vezes, vai para um viés que a gente não quer. Imagina uma situação dessa. Agora, é interessante isso. Quer dizer, o ideal na abreação, para assim, a pessoa ficar legal, é deixar todo o processo catártico. Acolher o processo. Como você comentou no caso do Carreira, ele usa para acalmar a pessoa. Ele coloca o toque no peito, mas deixa continuar. Então vai dando aquelas aliviadas, senão o cara pode, né, ter problemas físicos, tal, né? Embora o corpo faça a homeostase, ele faça um equilíbrio, mas sempre é bom, né? Que nem o Irmo falou, né? Acolher a pessoa, porque a pessoa pode estar num processo catártico ou de abreação e estar se machucando ou machucando alguém. Então, nesse processo de você poder estar acolhendo e ver que pode chegar a um ponto em que, por exemplo, se for uma pessoa idosa e ele chegar num processo catártico, que depois, quando ele sair daquele processo, ele levantar e não conseguir andar mais por causa da musculatura, dores muscular ou qualquer coisa nesse sentido. Então, é aquele tal negócio. Você acredita que, assim, é engraçado isso, porque eu já pego pessoas, às vezes, de 60, 70 anos, que elas passam por processos de virar a coluna, né? Às vezes levanta o quadril, fica com a cabeça e o quadril, que é o arco de Circle, né? Elas entram nesse processo. Eu só apoio o corpo para ele não cair, não se machucar, mas eu apoio, eu não tiro ela desse processo, eu deixo dentro desse processo. Quando ela começa, quando eu percebo que o rosto, por exemplo, faz cara de feição de choro, eu vou lá, acolho aquela feição de choro, né? Tem os toques que eu dou para isso. Às vezes, você vê que a pessoa começa a se encolher em posição fetal, eu abraço tudo aquilo, né? E coloco no colo.
né? Para você criar, aí pego a mãozinha dela, põe a mão no rosto dela, põe a mão no meu rosto, para ela criar eu, outro, meu limite, o meu limite, o limite do outro, entendeu? Você trabalha esse conjunto de coisas dentro de um processo que está tendo ali vivências viscerais. Então, você consegue criar pontos de conexões que vão servir de base dali para frente. Né? Então, assim, mas é muito estranho, porque assim, a hora que acaba tudo, a pessoa fala assim, eu não tenho dor. E às vezes ela pulou que nem uma cabrita. E não tenho dor. É interessante isso que tu falou, porque assim, esse arco de ciclo, né, que você fala isso, Que é o arco então, catalético. ele está relacionado, porque eu já vi umas 4 vezes isso. Ele está relacionado com algum problema específico, ou ele pode acontecer devido a qualquer reação de qualquer problema. Porque, por exemplo, eu já tratei vários casos onde a pessoa, por exemplo, corta os pulsos. Você vai olhar, não sei se é o seu caso, a maioria está relacionado com abusos, né? É isso? Então, o arco de Circle, né, que é o arco cataléptico, eu achei uma posição do yoga onde o mestre lá estava segurando com a corda e colocando a mulher nessa posição. E até fiz uma reels falando sobre isso. Que ali ele estava na yoga colocando o corpo dela numa posição, artificialmente, que o corpo assume naturalmente durante o transe hipnótico. E aí uma das pessoas veio me falar que aquela posição do yoga era para liberar o diafragma, para a pessoa poder respirar melhor. Então, assim, dentro do yoga, eles fazem esse processo, imitam o arco de círculo para abrir a respiração. Eu achei bem bacana, né? Mas eu até fiz numa reels minha, eu coloco isso. Até eu assim, perguntei isso, se ele estava associado a algum trauma, por exemplo. Nem sempre. Assim, a gente não tem como associar o arco de círculo com um trauma, porque pode ser que sim, pode ser que não. Uhum. Entendeu? Mas porque eu não sei se é real, como eu tenho observado, geralmente as pessoas que cortam o pulso, ficam ali, elas estão relacionadas a abuso. Você concorda com isso ou não? Sim, isso eu Sim, concordo. né? Na verdade, o que acontece? Eu já li a respeito que quando a pessoa ela sofre alguma situação de grande tensão, ela retém essa tensão tudo no músculo que fica localizado ali no meio do quadril. Isso, inclusive, é que dá muitos problemas nas pessoas na coluna. Esse músculo fica bem no meio, é um músculo pouco trabalhado e difícil de você, através de atividade física, você liberar ele. Então, tem determinadas posições e, pelo que o Irmo fala, esse arco de Ziegler, ele faz essa posição que abre, é como se ele abrisse o quadril numa posição em que puxa essa musculatura. Porque a pessoa faz isso, ela libera o diafragma e, ao mesmo tempo, mexe com toda essa musculatura. Pela posição, me vem essa... Entendeu? Então, porque a pessoa põe a barriga para cima, não é isso, Irmo? Isso. Então, ela abre toda essa parte do quadril. Então, isso faz com que libere essa musculatura que ali que tem a retenção do trauma, entendeu? Então, e assim, Dalmo, no Corpo Guarda Suas Marcas, nós vamos estudar bastante isso com relação a pessoas que se cortam. Quem fala bastante disso é Reich, né, no caráter masoquista. Que ele fala que o caráter masoquista, ele sente tanta pressão interna que ele quer furar para ver se vaza. E sente prazer, né? Muitas vezes, né? Não é prazer. É prazer. É alívio. Ele tenta se aliviar da pressão interna, como se fosse, ele sente como se ele fosse uma bexiga prestes a explodir. E aquela pressão está muito intensa, então ele quer furar para ver se vaza. Já viu aquela expressão? Usa o sapato apertado que o seu problema melhora? Esquece o problema? É tipo isso. Ele tem a impressão de que aquela dor vai fazer com que ele não sinta outra dor. Tinha uma menina que ela se cortava e dizia, olha, o vermelho, a cor do amor. Então, assim, né? Olha a associação. Isso, você vai encontrar bastante material dentro de Reich do caráter masoquista, no livro Análise do Caráter. Quando ele fala do caráter masoquista, ele vai falar muito sobre isso. Irmo, tem a Gleide aqui, acho que tem uma pergunta. Gleide, abre seu microfone. Boa noite. Irmo, alguns dias atrás, eu, passeando pelo Instagram, fui pega, né, por um anúncio. E aí, nesse anúncio, eles falavam sobre um fenômeno que se chama projeção consciente, que eu nunca tinha ouvido falar, eu achei muito interessante, assim, fiquei vidrada no anúncio, fui lá no perfil, etc. e tal.
E aí eles falam, né? Se você já teve sonhos, se você já sonhou que você estava voando, se você já teve a impressão que você estava caindo da cama, se você já. Aí, tipo assim, para te pegar, eles pegam pela dor, né? No anúncio é assim: você já aconteceu isso com você? Já aconteceu isso? Já aconteceu isso? E aí, quem nunca, né? E aí que você fica mais vidrada mesmo. Eu queria saber se tem alguma linha dessa de pensamento, porque eu não consegui identificar qual é a linha de pensamento que fala sobre esse fenômeno, né? Mas é basicamente você, de maneira consciente, conseguir se projetar e sair fora do seu corpo e se ver fora do corpo, pelo que eu entendi. Então, vamos lá. Tem 3 coisas que eu quero falar para você. Primeira, apometria. Deram um outro nome para apometria, muito legal. Não quero apometria, porque vai falar de espiritismo. Vai para o Theta Healing. Theta Healing é a mesma coisa. O profissional de Theta Healing projeta para fora de si, dentro da mente do cliente, entra lá e ajuda o cliente a curar os próprios traumas. Então, é o mesmo princípio. E, por último, tudo que nesse livro, inclusive, sobre processos catárticos, eu também falo da angústia de cair e da angústia do orgasmo, de Reich. Toda vez que você estiver sonhando que está voando e cai, e que isso dá medo, que você sente aquela pressão no peito, porque aquela descida do elevador, aquilo tudo, papapá, é a angústia de cair. E a angústia do orgasmo que Reich relatava, que é quando o prazer começa a subir e você tem uma pulsão querendo segurar. E aí eu vou falar também o seguinte, eu não sei, pelo que ela está falando, me lembrou muito a projeciologia do Valvieira. Também, projeção astral. Mas hoje eles estão mudando. O pessoal está fazendo uma mistura, né? Estão mudando o nome de muita coisa. Outro dia o rapaz veio falar para mim que aquele negócio não era um exercício de TRE, era um Tantra energético Power Plus. Eu olhei tenho reparado isso. Se o seu pé está junto assim, a musculatura da perna está forçando os músculos maiores, é óbvio que a perna vai tremer nele. Só que isso aí é uma técnica desenvolvida dentro do TRE. Não é, você não pode falar que aquele tremor que está acontecendo ali é a subida da Kundalini. Pelo amor de Deus! Não é porque o corpo está tremendo que é a subida de Kundalini. Eu tive o cuidado nesse livro de falar que o TRE é uma espécie de catarse. Porém, não chega a ser uma catarse plena porque não é de dentro para fora, é de fora para dentro. Você está pondo o corpo numa posição para ele assumir uma postura. Tudo bem que é de tremor, mas é uma Me chamando para tetra. Eu quero tretar. Estava muito quieto. Nossa, tô me coçando aqui. Eu vou dar uma voltinha, já volto. Olha só, eu achei interessante porque é o seguinte, no caso, projeciologia, que é o nome, um termo bem antigo, né, que é o pessoal que faz projeção astral, foi muito estudado pelo Valdo Vieira, né? Inclusive, o Durante fez os cursos de projeciologia do Valdo Vieira, né? Ele tem uma experiência boa nisso. O André fala muito sobre dupla vista. Quando o André fala de dupla vista, é isso aí. Uhum. Eles até falam, assim, lá no perfil, né? Assim, sobre os medos que as pessoas têm, né? E se eu não voltar para dentro do meu corpo? Aí eles explicam, não tem chance de você não voltar, porque o seu corpo está alinhado com a sua alma, com o seu espírito, então na hora que você precisar voltar, você vai voltar de qualquer jeito. E eles vão falando, né? Tem o cordão de prata que não deixa romper. Olha só, se você quiser, tem esse curso de graça. Já, entendeu? E já falando, já desmistificando, para você não ficar com medo, etc. e tal, e você querer aprofundar mais sobre o assunto. Achei muito interessante. Eu assim, não conhecia qual é a linha, né? É mesmo, o cordão de prata. Se você for estudar o cordão de prata, desdobramento astral, eu não sei se eu escrevi certo, mas o Saulo Calderon, ele dá esse curso de grátis. Eu fico falando de grátis. De graça no YouTube. Até o interessante isso de sonhar que está voando, de cair. Eu não sei se vocês já perceberam que isso acontece mais na infância e adolescência, né? Já viram? Sim, é mais comum. Acho que é o corpo, não sei se é a mudança, ou o que acontece, ou a mente processando, mas é onde mais acontece. Eu sonhava muito, teve uma época que eu sonhava muito que eu estava dirigindo.
Olha só. dirigir um veículo. E eu nem sabia dirigir nessa época que você está falando aí. Eu nem sabia dirigir, mas sonhava muito, com muita Sim. frequência. E aí você quer achar o acelerador, o freio, não acha? Não é assim? O carro caía na ribanceira, perdia o controle. Isso às vezes acontece. Você sonha que está dirigindo, mas você quer achar os comandos e não acha. É muito interessante, né? Muito legal. Muito. Isso aí. Irmão, Oi. eu acho que estamos chegando aqui no fim. Eu gostaria de aproveitar e pedir para você passar as suas redes sociais e também como é que pode se adquirir esse teu livro que você está lançando, Então, esse gente, e-book, né? As minhas redes sociais é @Hermoneto, né? Tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no YouTube, @Hermoneto. Esse e-book ainda não está à venda, né? Ele está sendo terminado. Acredito que mais no final do mês já tem alguma novidade aí. O que eu estou é com 2 e-books à venda, né? Lá na bio do Instagram vocês acham, que é o Beabá da Personalidade pelos Pés e Os Pés e os Alimentos, que é um complemento do livro de 2012, né? E eu falo um pouquinho dessa relação dedo longo, que comida é melhor para dedo longo, dedo curto, qual comida é melhor para dedo curto, e por quê, quais nutrientes e tal. Então é bem legal, né? Tem um valorzinho bem acessível. E muito obrigado pela atenção de vocês, né? Que estão aqui presentes, pessoas que vão ouvir depois no Spotify ou ver no YouTube. Brigadão pela atenção até agora. E valeu, pessoal. Muito obrigado. Isso, a gente que agradece. E outra, eu vou aproveitar também, vou deixar na descrição desse vídeo todas as redes sociais e também os links dos e-books e do livro, né? E daí quem quiser ter mais informações é só acessar aí na descrição que você vai encontrar. Então, pessoal, estamos encerrando mais uma aula sensacional que tivemos aqui. Espero que vocês tenham gostado. E lembrando a todos que entrem e sigam o Instagram do Praticadamente, porque assim vocês irão receber os comunicados das nossas próximas aulas que vamos ter por aí. Por sinal, já temos lá todo a ordem do mês que vamos ter de apresentações ao vivo. Tá? Se você quiser participar ao vivo, vá lá no Instagram do Praticadamente e verifique as aulas que vamos ter, ok? Os vídeos as lives que vamos ter. Então, em nome do Praticadamente, agradecemos imensamente ao nosso professor Imuzukato Neto e a todos que estão aqui presentes, a você que está aí nos seguindo no Spotify e a você que também, né, que você que está aí nos assistindo no YouTube. E se o canal do Praticadamente conseguiu, de alguma forma, ajudar você, não se esqueça de curtir, compartilhar e de se inscrever no YouTube e em todas as nossas redes sociais. E assim, juntos, podemos fazer a diferença e transformar a vida das pessoas. Então, vamos nos despedindo e a gente se encontra na nossa próxima aula do Praticadamente. Até lá, pessoal!